Está sendo o nosso primeiro encontro de 2025. E hoje a gente vai começar um movimento novo, mas não é novo. A gente só está pegando tudo aquilo que a gente aprendeu ano passado, está dando uma misturada ali no caldeirão, né? Fazendo um ensopado, assimilando aquilo que é possível, para a gente continuar colocando em prática nos nossos estudos. Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, só para vocês terem uma ideia, a gente costuma ter uma obra que direciona as nossas práticas, um livro que a gente pode ter acesso, que a gente pode fazer uma leitura prévia. Se não for possível, também não tem problema, mas a gente sempre tem um tema que norteia a nossa jornada. Ano passado foi a nossa Bíblia. A nossa Bíblia se chama, é minha Bíblia, tá, gente? Sem brincadeira. A nossa Bíblia se chama Autocompaixão. Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás, que é a obra da Christine Neff. Então, isso aqui também vai continuar sendo um roteiro para a gente esse ano. Eu estou trazendo o livro também, deixar aí como sugestão de leitura. Eu andei baixando uns livros nessas férias, todos conectados a esse tema, né? Da autocompaixão, do mindfulness, da atenção plena. Depois eu vou disponibilizar para vocês. E tem esse livro lá da Christine, para quem está chegando agora. Então, a gente vai trazer aspectos aqui da autocompaixão, que eu estou querendo até mudar a palavra, né? Porque, pela perspectiva do budismo, quando a gente fala de compaixão, ela é uma ação que me integra também, né? Então, se eu falo de compaixão, eu estou dialogando sobre as minhas dores, os meus desconfortos, os meus desafios. Só que a gente tem esse movimento, né, de autocompaixão para quê? Para lembrar que a gente também merece, que a gente também está integrada a esse campo de cuidado. Tá? Mas vamos ver se a gente consegue trazer mais para compaixão, porque aí a gente começa a trabalhar essa ideia de unicidade, de pertencimento, de merecimento, de que a gente pode também receber, né? E não necessariamente precisa vir de fora esse movimento, que esse movimento pode vir de dentro de nós. Então a gente vai conversar sobre isso hoje também. E aí, esse ano, na verdade foi o final do ano passado, né? A gente abriu, quando a gente terminou o livro da Christine, esse livrinho aqui do Kabat-Zinn, que é Atenção Plena para Iniciantes. Vou até destacar minha tela aqui. Que a gente iniciou alguns capítulos, um livro de fácil leitura, tá, gente? Um capítulozinho, às vezes, é uma página, duas páginas, que já é um campo rico para a gente dialogar sobre vários aspectos do mindfulness, da nossa vida, da gestão das emoções. Então, vou deixar como sugestão, quem chegou agora e quiser acompanhar a gente no estudo, dá uma olhadinha nessa obra. Não precisa ter, a gente tem o PDF e a gente disponibiliza lá no grupo, tá? Quem quiser adquirir, é gostoso ter, né, o livro, porque eu tenho uma amiga que chama Dorinha, ela também adora riscar as páginas, escrever, e esse é meu livro mais rabiscado. Tem minhas anotações, minhas observações, então vocês podem também ter o livro físico, não é um livro caro, tá? Então, para a gente não começar ainda ele, deixar ele para a semana que vem e a gente trazer alguns fundamentos para a gente começar o nosso ano, eu vou convidar vocês a um instante agora de pausa. Então, eu quero convidar vocês a fecharem os olhos. Meu áudio tá bacana? Vocês estão me ouvindo legal? Só conferindo Sim, aqui. Então, fechem os olhos e eu quero que vocês sintam a respiração. Sintam esse movimento. Não tentem refletir sobre ele, pensar, dialogar sobre a respiração. Aqui a gente vai apenas observar e sentir a nossa respiração. Pode ser a primeira vez que a gente faz isso ao longo do dia. Tentem realmente sentir esse movimento aqui e agora, se apropriando do momento presente. Eu quero que vocês realmente estejam aqui. Vocês podem observar também alguma tensão física, algum desconforto. E para a gente levar mais alívio, mais acolhimento, mais bem-estar para esse corpo, quero convidar vocês a soltarem ele.
a relaxarem. E como um suporte, a gente vai recorrer à nossa respiração para isso. Então, eu vou convidar vocês a fazerem algumas respirações conscientes, mas a gente vai se ater só a um detalhe. Se eu estiver me sentindo relaxado, confortável, eu vou inalar pelo nariz e eu vou exalar pelo nariz. Mas se eu perceber que eu estou sob pressão, tensão emocional, agitação, eu vou convidar vocês a soltarem o ar pela boca. E vocês vão perceber que quando a gente solta o ar pela boca, a gente também libera uma carga emocional junto. Seja estresse, seja ansiedade, seja tristeza. Então pode ser que junto com a saída do ar pela boca, venha também um som. Então cada um dentro do seu momento aí, do seu espaço. Eu convido vocês de forma consciente a puxarem o ar pelo nariz, sentir o peito expandindo, a caixa torácica se elevando e a soltar esse ar lentamente, ou pelo nariz, ou pela boca. Repita esse movimento conscientemente, puxando o ar pelo nariz, sentindo o corpo se expandindo, a musculatura sendo ativada. Soltem o ar pelo nariz ou pela boca, relaxando, liberando, se entregando. Mais uma vez, façam esse movimento no ritmo de vocês. E encontrem a melhor forma de liberar qualquer carga emocional, cansaço físico, tensão. E nesse movimento de repouso, a gente vai soltando o controle dessa respiração e a gente vai deixando que esse ar flua naturalmente, no ritmo do corpo, no ritmo do nosso organismo. Perceba que a gente tem um ritmo próprio. E mais uma vez, eu quero que vocês relaxem um pouco mais o corpo. Perceba se é possível soltar mais. Pode ser uma tensão na testa, na face, pode ser soltar a boca, a mandíbula, os ombros, as mãos. Ganha mais 5, 10% de relaxamento aí. E aos poucos a gente pode ir retornando. Quando vocês estiverem prontos, abram os olhos. Sentiram alguma mudança, seja a nível físico? Não existe jeito certo de respirar, tá? O jeito certo é aquele que eu preciso. Então, uma respiração, quando eu tô calma, ela naturalmente acontece via nariz, né? Mas quando eu solto numa situação de tensão, o ar pela boca, aqui tem uma carga emocional junto. Percebem? E aí, para tema de hoje, é um tema que eu quero que a gente carregue ao longo do nosso ano inteiro, porque a ideia da meditação, né, é ser uma prática e um exercício de treinamento. Vamos colocar assim num primeiro ponto.
Claro que através desse exercício a gente extrai daqui autoconhecimento, né? Uma relação mais íntima e profunda comigo mesma, uma conexão maior comigo e com os outros seres. Mas nesse momento vamos entender, na perspectiva da neurociência mesmo, a meditação enquanto um treinamento, que é trazer a minha atenção momento a momento ao presente. Se eu estou treinando meditação, é isso que eu quero fortalecer ao longo do ano. Mas será que eu estou treinando a atenção plena a nível de mindfulness? Aí vem a pergunta-chave. Eu estava estudando nessas férias e falei, pronto, né? Mudou, virou uma chave aqui dentro de mim. Eu estou treinando mindfulness ou eu estou treinando julgamento, autocrítica, impaciência, agitação? Vamos pensar na seguinte situação, hipotética, mas espero que todos nós já tenham vivido isso para ter isso como uma base, uma referência. Comecei a meditar, estava na aula de um professor, e eu tinha a seguinte crença: meditar quer dizer que eu tenho que ficar atenta, eu tenho que estar presente, eu tenho que fortalecer essa atenção momento a momento, para que eu não seja levado pelos meus pensamentos, pelas minhas emoções, ou o que quer que surja na minha experiência. Mas se eu fui levada, eu fracassei, eu errei. Então, alguns aqui já ouviram essa história de uma prática que eu comecei a ter uma crise de ansiedade. Comecei a ficar agitada. Mas dentro de mim eu pensava assim: eu não posso parar, porque é errado parar a minha prática. Porque eu tenho que me exercitar, eu tenho que dar conta disso. E aí eu comecei a ter uma pequena crise, porque eu queria levantar e abrir meus olhos. E eu me condicionei à postura de ficar parada e de olhos fechados. E no final da prática eu falei isso para o professor. E ele virou para mim e falou: por que que você não foi mais compassiva com você mesma? Se eu estou sob um estado de ansiedade, de tensão, eu estou sofrendo. E se eu persisto na minha prática, o que que eu estou fortalecendo se a gente pensar aí na perspectiva da neurociência? Quais canais, quais caminhos neurais eu estou fortalecendo? Porque aqui a gente entende que tudo que a gente dá atenção cresce. Se eu estou dando atenção para padrões de pensamento, de que eu tenho que permanecer, de que eu tenho que fazer daquele jeito, de que eu tenho que ser perfeita na minha prática, ou que a minha prática tem que ser ideal, maravilhosa, é aquilo que eu estou fortalecendo, mas aquilo está me gerando frustração. Então eu não estou praticando mindfulness, eu não estou praticando kindness, porque aqui o tempo inteiro a gente vai falar do atributo da gentileza. E por que que eu trouxe esse tema hoje? Porque nem sempre quando a gente chega aqui, ou ao longo da nossa semana, a gente está receptivo. Né? Pelo menos eu, gente, eu não tenho uma mente calma e maravilhosa. Não sei se alguém aqui tem uma mente serena, centrada, equilibrada. Eu não tenho. Naturalmente, a nossa mente, ela divaga. Ela vai em campos que a gente nem espera. Ela traz para a consciência padrões de pensamento que nem sempre faz eu me sentir bem. Que às vezes gera um medo, uma preocupação, uma ansiedade. Só que esse exercício, e é aí que a gente integra mais os nossos conhecimentos de meditação aqui, gente, é que esse entendimento de que aquilo que eu estou dando atenção está se fortalecendo, né, vai me trazer de volta a consciência, de pensar, opa, será que o que eu estou dando atenção, o que eu estou focando no meu exercício, no meu dia a dia, está me conduzindo pelos caminhos que eu gostaria realmente de percorrer? E quando a gente fala de propósito de alma, essência, né, estar alinhado com os meus passos, a linguagem do meu coração, aquilo que faz sentido para mim, aquilo que vai transformar positivamente a minha vida, começa a cair por terra lá nessa primeira pergunta. O que eu estou fortalecendo? A gente teve um estudo com a Dorinha na terça-feira sobre ter consciência do que a gente está emanando para o mundo. É a mesma coisa. O que que eu fortaleci o meu dia inteiro? Irritabilidade, intolerância, frustração, julgamento? Porque a gente vem de uma criação social de que o julgamento vai me trazer uma ação mais efetiva, mudanças. Vamos pensar para fora. Quando eu critico alguém, quando eu sou duro com alguém,
Talvez eu estou pensando que eu estou educando, que eu estou ajudando, que eu estou contribuindo para que o outro traga mudanças para a vida dele. Só que aí a neurociência vem e derruba esse pensamento nosso. A crítica, o julgamento, ele na verdade bloqueia campos do nosso cérebro associados ao aprendizado. Mas e quando eu trago o oposto? Quando eu trago a gentileza, a bondade, a compaixão? Nesse processo de autorrelacionamento comigo mesma, com o que eu estou sentindo, com os desafios que eu estou vivendo, eu estou estimulando campos do meu cérebro associados ao aprendizado e à mudança. Porque a gente está falando aqui de dopamina. Isso abre o meu campo de aprendizado. Isso expande as minhas capacidades de mudança. Então, esse tema, assim, só para a gente abrir o ano, pode estar um pouquinho denso para vocês, mas eu quero que daqui vocês extraiam só esse fundamento. Aquilo que eu coloco foco se fortalece. Se eu estou focando na minha autocrítica, se eu estou focando no meu desconforto, se eu estou focando demais em alguns campos da minha vida, é aquilo que eu vou ver fortalecer. E aí a gente traz essa consciência para refletir. É isso mesmo que eu quero? Dialoga com o que vocês estão vivendo agora? Essa fala, essas colocações. Se alguém quiser abrir o microfone, senão eu só falo. Vou convidar vocês a fecharem mais uma vez os olhos. E agora a gente vai achar uma âncora para nos apoiar nessa reflexão. Sintam a respiração, sintam o corpo de vocês em contato com a cadeira, com a superfície. Apenas observe como vocês se sentem. Como vocês percebem esse movimento natural da respiração. Como você se sente aqui e agora. Aqueles que estiverem vindo aqui pela primeira vez, por um motivo específico, que talvez não voltem, e aqueles que já estiverem aqui com a gente há mais tempo e que continuam, independente do momento, eu quero convidar vocês a trazerem uma intenção. A intenção que motivou vocês a estarem aqui hoje. Pode ser a vontade de aprender, pode ser a oportunidade de ter um momento seu de cuidado, pode ser por algum fator que você considere importante para você, que você consiga extrair daqui. Vamos pensar em algo que seja essencial para você. Sua saúde, seu aprendizado, a construção de uma relação mais saudável e orgânica com você mesma, com você mesmo. Você pode chamar isso de aspiração, intenção, motivação, o que te trouxe aqui hoje. Esse elemento, ele vai ser a sua âncora. Agora eu convido vocês a abrirem os olhos. Só um minutinho aqui, gente. Pessoas que não conseguem ouvir meu áudio. Quem não tá conseguindo ouvir aqui, gente? Que eu olhei aqui, o microfone de todo mundo tá aberto. É porque meu áudio estava baixo ou porque não estavam me ouvindo? A Michele? Michele, você tá me escutando agora? Mudou? É porque seu microfone tá habilitado, então não é o Zoom. É eu que tô falando baixo?
Não, é porque hoje eu tô de microfoninho. Eu comprei um microfoninho legal para melhorar meus áudios, aquele fone meu Ah, de tá. muito Ups. velho. A sua voz Ali. tá perfeita. Tá legal? Michele, olha se não é o volume, porque o áudio do Zoom você conectou. Às vezes o que acontece é a gente não conectar. Aí, se alguém puder ficar de olho para mim lá no grupo do WhatsApp, se ela mandar mais alguma coisa, é que eu mutei o telefone. Esse aspecto que eu trouxe para vocês, gente, da intenção, eu queria que vocês compartilhassem, e pode ser aqui no chat com uma palavra. Eu queria ter uma base assim de hoje, né, nesse momento. Quais são os aspectos que vocês consideram realmente relevantes para estar aqui? Pode pensar também nessa intenção como algo que é importante para vocês hoje, que é valioso para você nesse momento. Então, se quiser escrever aqui no chat uma palavrinha só, podem usar essa pergunta como base, tá? O que que é importante para mim quando a gente quer trazer a nossa intenção? O que que é importante para mim eu estar aqui? A Marta falou que é calma. A Cris trouxe equilíbrio. A Graça trouxe entrega. O Luciano falou equilíbrio e paz. Autocuidado. Cacheta autocuidado. Carla paz. Irene mudar o foco. Podem ir colocando, gente. Algumas coisas se repetem. Paz, autoolhar, cuidado. E é isso que a gente vai se apoiar ao longo desse ano. Maria Helena Terapia, Paz, Sônia Paz. É aí que a gente vai se apoiar quando a gente perceber que a gente está perdendo um pouco o caminho. Vou trazer uma fala de uma professora. Ela contou que por muito tempo ela teve que morar fora. E quando ela voltou para a casa dela no Brasil, a única coisa que era o foco dela, a atenção, que era mais precioso para ela, era a relação dela com o filho. Porque ela tinha ficado muito tempo fora dele, longe dele, e ela sentia muita culpa por esse período, e se culpava muito por se sentir uma péssima mãe para esse filho. Quando ela voltou, ela perguntou para ele: o que que você quer fazer, né, para a gente se divertir? E ele falou que queria ir à praia, que era um dos hobbies dos dois, né? Eles moravam perto do mar. E aí ela foi, se organizou, arrumou os brinquedos, as coisas dele, fez o lanche favorito dele e foi, né? Arrumar tudo no carro. E aí o filho dela falou para ela que não queria mais ir. Num primeiro momento ela sentiu frustração. Como? Eu fiz tudo por você aqui, eu fiz seu lanche favorito, eu arrumei seus brinquedos, eu te perguntei o que você queria fazer. Só que aí ela se lembrou de que a intenção dela lá no início era estar realmente conectada com o filho dela. Então, ali mesmo onde ele estava, sentado na porta da casa, ela sentou com ele, ficou do lado dele. Né? Ela até fala de um jeito muito bonito, sentiu o sol, de tão presente que ela estava, consciente. Eu senti o calor do sol aquecendo as minhas costas. E ali eu me conectei à minha intenção. Denise falou que conexão e autocuidado. Então, por que é uma âncora? Porque ela traz a gente de volta ao momento presente. Porque às vezes a gente se perde naquilo que a gente quer fazer, que a gente acha ideal. Então, se enquanto nós estivermos aqui, eu vou pegar a fala que mais repetiu, é a paz. Se aqui eu estou buscando paz, seja aquela paz comigo mesma, seja paz com as minhas emoções, seja um paz com a minha mente, então que eu possa sempre trazer, quando eu me perceber me perdendo um pouquinho do processo, a minha intenção, cultivar paz dentro de mim. E quando a gente fala paz, não é algo vago. Vocês têm uma ideia do que é paz para vocês. Cada um tem um conceito de paz que está associado a como vocês se sentem fisicamente, como vocês se sentem emocionalmente, como vocês se sentem mentalmente.
como vocês percebem os pensamentos, como vocês sentem o corpo. Então é isso que eu quero que a gente traga ao longo do nosso ano, ao longo dos nossos semestres, ao longo dos nossos estudos. Quando eu perceber que eu estou me perdendo, eu vou trazer a minha intenção. Só que junto com a minha intenção, a gente vai fortalecer a nossa atenção. Só que essa atenção, ela precisa ser fortalecida, focada, direcionada, que é o que a gente vai fazer em cada exercício, em cada encontro, em cada quinta-feira, né? A gente vai fortalecer esses estados internos. E um último elemento, que é o que a gente traz aqui do Mindfulness, é a nossa postura. A gente pode chamar de ação, atitude, postura diante da minha experiência, que é o quê? Nem sempre a gente vai chegar bem aqui. Nem sempre a gente vai estar feliz. Nem sempre a gente vai estar confortável. Nem sempre vai ser fácil. Por quê? Porque a nossa mente divaga. Porque a gente está dentro de casa. Porque a gente tem problemas pessoais. Porque a gente vive desafios diariamente. Aí eu preciso trazer a minha intenção junto com a minha atenção direcionada e a minha postura, ação, atitude, que é o quê? Como eu quero lidar com isso? A gente já falou que várias vezes que mindfulness não é uma atenção meramente sem julgamento. Eu não vou me criticar, mas para me lembrar que eu não preciso me criticar, eu tenho que construir caminhos neurais que me lembrem que eu posso ser bondosa e gentil com o meu momento, porque nem sempre eu tô bem, nem sempre é confortável. Isso faz sentido para vocês, todas essas etapas? Tudo que a gente conversou ano passado? Essa postura kindness, essa postura gentil, essa postura amorosa, que aí a gente se apoia lá na Christine, né, na autocompaixão. Esse caminho de construção de uma relação em que é mais leve e menos ameaçador eu estar comigo mesmo, porque não tem aquele crítico, aquele carrasco, só faço errado, a prática não é para mim. Hoje, nossa, parece que a vida tá contra mim. Nada que eu faço dá certo. Tô me sentindo um péssimo ser humano, né? Tô triste comigo mesma. Ou parece que aquilo que eu quero não dá certo, né? Quantas conversas mentais assim a gente não é pego de surpresa? Por quê? Porque isso aqui é um exercício, isso aqui é uma construção. Então, quando a gente chega aqui, pelo nome do nosso grupo, a ideia é como que a gente pode, no momento de pausa, construir uma relação mais amorosa com a gente. E aí vem toda uma neurociência para embasar os benefícios disso para nós. Se eu reduzo a minha criticidade, eu reduzo minha noradrenalina, eu reduzo minha adrenalina, eu reduzo as minhas respostas ao organismo de luta ou fuga, eu tenho menos descargas hormonais, de hormônios que me deixam muito mais estressado, agitado, ansioso. E aí eu começo ao mesmo tempo a ativar campos do meu cérebro associados à felicidade, associados ao amor, né, que me trazem mais bem-estar. E a ser um recurso que eu posso recorrer sempre. Isso não quer dizer que eu não vou sofrer. Então, mais uma vez, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, a trazerem a consciência para o corpo, a perceberem tudo o que vocês estão sentindo agora. E a gente vai recorrer à nossa respiração. Mais uma vez, eu quero que você traga o ar, o fluxo da respiração, a saída do seu ar, como esse recurso que te relaxa. A graça trouxe a palavra entrega. Que a nossa respiração seja uma ferramenta que nos permita agora nos entregar ao relaxamento. Nos entregar a possibilidade de desfrutarmos de paz diante de qualquer situação que a gente esteja vivendo.
Isso não quer dizer que a gente vai mudar as nossas emoções, as nossas sensações físicas, os desconfortos, o cansaço, mas isso vai permitir que a gente consiga coabitar esse mesmo espaço com essas emoções, com esses pensamentos agitados, com o corpo cansado, de forma gentil e bondosa. Então perceba se é possível agora você projetar esse estado de bondade, compaixão por você nesse momento. Se é possível se oferecer essas doses, mesmo que homeopáticas, de conforto a você. E mais uma vez, isso não quer dizer que a gente vai se sentir feliz agora, pleno. Muito pelo contrário. A gente está apenas construindo um espaço interno dentro de nós onde a gente possa se sentir seguro e acolhido. Mesmo que eu esteja me sentindo irritado, impaciente, cansado, triste, preocupado, olha se é possível aí você se oferecer um acolhimento emocional, como você faria com um amigo querido, alguém que você saiba que está passando por uma dificuldade, que esteja sofrendo. Lembra dessa amizade, dessa amorosidade que você sente quando você se oferece ao outro, de forma compassiva, gentil. A gente pode se oferecer agora esse lugar. E a gente pode até falar que nesse momento a gente se preocupa conosco, que a gente está aqui presente, que se tiver um desconforto a gente é capaz de reconhecer a existência desse desconforto, dessa dor ou desse sofrimento. Seja um cansaço, uma tensão. E que a gente vai ser essa presença amiga para nós mesmos, esse refúgio, esse ponto seguro em meio às tempestades e os desafios que podem estar por vir, o que a gente esteja vivendo. Observa mais uma vez a sua respiração. Ao expirar, solte todo e qualquer diálogo mental, todo e qualquer cargo ou experiência emocional. Solta a tensão, solta o cansaço, solta a preocupação, solta o ar. Relaxa, descansa aí. Apenas descanse. E agora eu quero que você apenas comemore esse movimento. Comemorar porque você está aqui, comemorar porque você se permitiu essa pausa, comemorar porque você está aprendendo a ser mais gentil com você mesmo, você está cultivando essa prática na sua vida. E principalmente comemorar a possibilidade da gente poder ser um eco e uma reverberação de paz no mundo.
Porque quando nós estamos em paz, a gente vive em paz, a gente se relaciona em paz e a gente gera paz em torno de nós. A nossa prática não é individual, ela é planetária. Quando estiverem prontos, eu quero que vocês abram os olhos e cheguem. Muita informação? Oi, Cris. Vocês sabem que eu sou empolgada, né, gente? Mexeu aqui assim, você já precisei levantar aqui porque tinha um som que começou a ficar alto demais, externo assim. E outro dia aconteceu isso no meio de uma meditação, eu fiquei incomodada e não levantei. Hoje eu falei, eu vou levantar mesmo que seja no final e nossa, eu vi que eu estava realmente num estado meditativo, isso foi muito bom. Mas não é que é muita coisa, é uma retomada, né? Fiquei meio perdida também esses últimos dias aí, alguns dias assim. E como essa prática é boa, como essa prática com esse grupo é bom, assim, como é bom estar junto, assim, né, Mazel? É uma delícia, assim, e a gente precisa ter a prática mesmo e ir lembrando, né? Porque mesmo que você pratique sozinho, você vai esquecendo uns detalhes assim, e se embolando e, nossa, tá tudo tão claro aqui, assim. São novos desafios ou continuam os desafios, a gente vai renovando os desafios, né? É uma delícia. Bom, deixa eu ver, Vamos Cris. começar o ano. Começar o ano. A Dorinha falou. Dorinha, você que está escrito pausa, né? Deixa eu te achar, é você. Reconectar com o nosso propósito de estar em paz e ser em paz em momentos desafiadores. Não existe um caminho para a paz é o caminho. Mandela. Lindo, Dorinha. E não quer dizer que a gente vai estar cultivando paz e sentindo paz ao mesmo tempo, né? Hoje eu coloquei aquela mensagem lá. A gente não está aqui para silenciar a mente. Silenciar a mente ou a gente está em coma ou a gente está morto. A nossa mente, ela emerge naturalmente a cada instante, a cada experiência. Agora, como a gente se relaciona com o que a mente projeta é outra história. Como a gente se relaciona com o que a gente sente é outra história. E a ideia aqui que eu quero trazer para a gente fechar é que a nossa prática, ela não termina aqui. Acabamos, nossas 19h30, terminamos, acabou, não acabou. Né? É esse movimento de eu estar consciente do que eu estou vivendo, de como eu estou vivendo e como eu gostaria, né, de agir a partir dali, né? Gerar uma relação de acolhimento, conforto, né, de paz comigo mesma, com as experiências que eu estiver vivendo. Em dezembro, eu lancei aquela imersãozinha da jornada, né, do ano consciente, com o materialzinho e as meditações. Uma pessoa veio do Instagram e perguntou sobre. Passei todos os informes, né? Avisei. Hoje eu recebi uma mensagem dessa pessoa, mas eu acredito que deve ter tido uma mudança de número, alguma coisa aconteceu. E a pessoa ela começou a me ofender, a me xingar pelo telefone. A minha sorte é que eu estava com o WhatsApp aberto no meu computador e na hora que eu olhei para a tela, a pessoa começou, né, a trazer ali um vocabulário muito triste. E aí na hora eu já bloqueei o WhatsApp da pessoa no telefone. E aí o Arthur chegou aqui para mim e falou assim: isso te afetou? Aí eu falei: afetou. Por mais que eu não queira, por mais que eu não, eu estava lúcida, mas eu não queria sentir aquilo. Mas eu senti. A gente pode escrever de várias formas, né, gente? Para mim, se assemelhou um pouco a uma ansiedade, só com uma sensação desagradável, um peso no peito, um desconforto, um aperto, uma angústia, misturado com um leve medo.
E aí eu falei para ele sentir, sentir, a sensação é que ficou. Só que eu não quero sentir. E aí na hora que eu sentei, aí eu refleti. Falei, ah, por que eu não tô querendo sentir? Eu tô sentindo. Eu realmente estou sentindo. Não tem o que eu possa fazer agora. E se eu tentar ficar lutando contra isso, isso vai ficar desconfortável. Porque na hora eu sempre tiro 1 hora, 2 aqui na quinta para preparar a nossa prática. Eu falei, nossa, mas isso parece que bloqueou até meu mental. Eu não tô conseguindo raciocinar. E aí o meu movimento hoje foi, peraí, deixa eu sentar, deixa eu respirar, deixa eu olhar, deixa eu tentar entender com o que isso se parece. Ah, me lembra um pouco uma ansiedade. Não, tudo bem eu estar me sentindo assim agora. Tá tudo bem. Eu tô aqui. E aí eu comecei esse movimento, que a gente vai falar muito dele, que é o exercício da autocompaixão, que é levar esse conforto, esse acolhimento. Quando eu percebi, gente, passou, né? Quantas vezes a gente não é surpreendido? Fora de casa, na rua, no trânsito. Então, isso é uma prática para a gente levar para a nossa vida, tá? Não limitem ela aqui. Que bom, Denise. Denise falou aqui que ela teve alguns problemas técnicos, mas que ela conseguiu relaxar. Eu que agradeço. A Graça falou que ela veio muito tranquila e cheia de amor. Estava ansiosa por estar aqui novamente. Também. Cheguei meio eufórica hoje, Graça. Meio ansiosa. Gente, abri agora. Quem quiser partilhar alguma coisa, a gente tem uns minutinhos antes de encerrar. Sim, eu Oi, gostaria só Vânia. de fazer um lembretezinho. Você falando dessa sua experiência, não tão agradável, evidentemente, mas uma coisa que eu tenho feito ultimamente, e é um exercício árduo, vamos dizer, é de olhar a situação e ver aquilo que é meu e aquilo que é do outro, sabe? Mas isso é bem difícil, porque tem o primeiro impacto, até que você põe o pé no chão, às vezes leva um pouco de tempo, né? Uhum, Mas eu acho que isso ajuda bastante. Isso não é meu, então eu não vou pegar. É como você encontrar um guarda-chuva no meio do caminho, num dia de chuva, e você fala: não, mas não é meu, eu vou tomar chuva, isso é de alguém, deixa aí. uhum, Então, é uma prática que fica como sugestão, né? Não sei até onde é aplicável para cada um, mas é um exercício. uhum. Obrigada, Vânia. Eu gosto desse exercício, viu? Eu gosto muito. A gente olhar, né, e entender que muitas vezes aquilo que não é nosso, né? É. Não é nosso. E aí até onde a gente consegue estabelecer isso e até onde isso pega o emocional da gente, né? Às vezes uma crítica, uma Uhum, ofensa ou uma surpresa. Hoje foi uma surpresa, né? Tipo, oi, de onde veio isso? Né? é, Não tem gratidão, verdade. Vânia. Dorinha, microfone. Quando a Bia fala, né, que não, isso não é nosso, é essa paz que a gente tem para resolver as coisas no momento mais difícil, né? Saber que nem tudo, a gente não vai ter todos os momentos agradáveis, a gente vai ter algumas coisas que nos desafiam. Mas essa paz vem justamente de eu resolver aquilo sem complicar mais, que eu poderia, às vezes, complicar a situação mais, falar palavras pesadas também, né? Então, se eu estou em paz, eu sei que aquilo que a pessoa está falando não me pertence. Então, essa paz é que nos dá essa sabedoria para resolver as coisas mais desafiadoras. Falamos tanto de paz, né, Aline, hoje, que bom que a gente está precisando, todos nós, o nosso mundo está precisando, nós estamos precisando, mas com certeza nós temos uma boa dose de paz, nós já conseguimos resolver as coisas sem complicar, né, mais, né, das situações que chegam até nós, que chegam, Uhum. né? Então Com é dessa certeza, paz, quando eu sempre, né, escrevi, que Vânia? eu quis falar. Gratidão pela partilha. A Marta falou que foi um momento que passou rápido, consegui relaxar e refletir sobre atitudes minhas que me levam à ansiedade, mesmo momentos positivos que me excedem. Depois que a gente terminar esse livro, a gente vai voltar em outro, porque vocês sabem que esse negócio da gente trabalhar as emoções a nível, né, de prática, meditação, é transformador. Então, quando a gente voltar com outra obra, eu quero trazer mais esses temas para a gente poder dialogar mais sobre a ansiedade,
sobre as emoções difíceis, porque para mim isso é um exercício diário, gente. A gente precisa dessa prática constante, porque nem sempre, como a Dorinha falou, a gente não está bem. E aí, o que que eu faço quando eu não estou bem? Né? Como é que eu posso me apoiar aos meus exercícios? Mais alguém gostaria de partilhar? Aline, Oi, eu Carla. também queria, assim, muito importante esse momento que você me trouxe aqui, que você nos fez lembrar que a gente está aqui por um motivo muito maior, não é individual, né? É planetário. Então, obrigada por me lembrar isso, que a gente está aqui nessa corrente e que tem outras pessoas de outros continentes aqui, para a gente sempre buscar essa força interior nossa para a gente reverberar o amor, né? Reverberar a paz, para a gente, de fato, entender o que que a gente veio fazer aqui nesse planeta, né? E é isso, levar sempre esses sentimentos. Às vezes a gente não está em paz, mas a gente levar a paz para a gente conseguir perpetuar isso de uma certa forma, a gente conseguir passar isso para os outros e quando vê a gente está voltando para nós e que isso seja planetário, que seja que a gente comece na nossa família, no nosso trabalho e a gente consiga só emanar isso, né? E obrigada por me lembrar disso, muito importante esse ponto na meditação. Eu que agradeço, Carla, até por você se permitir estar aqui hoje, em um momento de tanta sensibilidade e fragilidade para você, viu? Que bom que você esteve com a gente. Eu É, espero de verdade que você possa extrair ferramentas que foi possam te ajudar importante. agora. Muito grata, foi importante eu estar aqui. Eu agradeço por todos, em especial é Gratidão. você. Obrigada, viu? Eu vou colocar o livro, Denise, para vocês. A Denise pediu o livro. Vou colocar um link com vários também, tá? Depois vocês baixam. Luciana agradeceu. Cacheta falou que quando você tem paz, o mundo tem paz. Marta agradeceu. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Né? Se eu puder deixar aqui um último exercício, de tudo que eu falei aqui, que vocês trouxeram, traga algo que vocês queiram levar, né, desse dia. Comecem a coletar pequenos tesouros. Foi um aprendizado? Foi uma sensação? Foi algo que você descobriu a respeito de você? Foi um insight? Né? Foi alguma coisa que te tocou, te trouxe clareza, entendimento ou paz? Pega esse elemento hoje da prática, leva isso como a sua conquista, como seu tesouro, tá? A Irene falou, a dor e a desesperança deram lugar à calma. Preciso ir. Beijinhos, beijinhos, Irene.